Inunaki, o sinistro vilarejo maldito do Japão. Caminhando pelas matas fechadas da província de Kyushu, Fukuoka, no Japão, o visitante pode se sentir maravilhado pela natureza intocada dessa vasta região. Alguns podem ser levados a pensar que esse é apenas um tranquilo refúgio das metrópoles superpovoadas do país, mas estarão errados em assumir tal coisa. À medida que você caminha por essas trilhas, elas o levarão até um curioso túnel que atravessa a montanha Inunaki. É a nossa personagem de hoje. A mera visão desse caminho impõe uma sensação de apreensão a muitos, causada pela escuridão em seu interior. Se você for corajoso o bastante para prosseguir em seu caminho, você irá mergulhar em uma zona de trevas indevassáveis e, segundo alguns, ouvirá vozes e sussurros vindos das sombras. Se estiver com uma lanterna, talvez encontrará formas estranhas, ou melhor, será encontrado por elas. Diz a lenda que, seguindo em frente, dependendo do caminho que você pegar, poderá encontrar a saída do túnel, mas não necessariamente a saída que a maioria das pessoas esperavam achar. Os rumores afirmam que algumas pessoas, ao atravessar o túnel, chegam a um lugar diferente e estranho. A entrada desse lugar possui uma árvore torta, onde pende uma placa na qual se lê as palavras: leis e regulamentos japoneses não se aplicam aqui. Mais adiante existe uma cidade fantasma, abandonada, que pertencia ao período Edo. Um vilarejo congelado no tempo e espaço que aguarda os exploradores, oferecendo um vislumbre único de um passado distante. Mas não leve nada desse lugar consigo, nem tente tirar fotos, pois isso pode desagradar os habitantes locais. A região já era uma fonte de lendas sobrenaturais, mesmo antes da construção do túnel Inunaki-toge, também chamado de Velho Túnel de Inunaki. E o que não falta são histórias a respeito de espectros e aparições, vagando pela floresta que envolve a montanha como um manto verde escuro. Acredita-se que a floresta jamais tenha sido habitada por conta de histórias assombradas que faziam os colonos procurarem uma região com menos notoriedade. Desaparecimento nessas matas ermas sempre foram comuns. Ravinas perigosas, lagos sem fundo e animais selvagens viviam no lugar, mas muitos acreditavam que os sumiços eram causados por algo pior, algo sobrenatural. A reputação da floresta é secular, registrada em documentos, contos e poesias folclóricas. É muito esquisito, mas o mais interessante é que, como tudo, isso está sempre relacionado à velha lenda de um vilarejo maldito. O túnel era um projeto antigo para encurtar as distâncias e permitir o acesso ao extremo da montanha, mas desde o início ele foi um projeto polêmico. Muitos habitantes das proximidades, sobretudo os mais antigos, não gostavam da ideia de mexer com o lugar. O túnel ficou pronto em 1961 e desde a sua inauguração multiplicaram-se histórias a respeito de fantasmas e outros mistérios. A lenda mais difundida cita um caminho alternativo ao túnel principal, uma trilha oculta dentro da própria montanha que se aprofunda por tortuosos corredores e câmaras naturais repletas de
estaglamites. Seria essa trilha acessada apenas em meio à escuridão que se revelaria o vilarejo escondido. Supõe-se que a vila seja muito pequena e muito bem escondida. Para alguns, ela escolhe se revelar apenas para algumas pessoas. Uau! Ela se revela para apenas algumas pessoas consideradas especiais. Há uma história assombrosa por trás de sua existência. É uma lenda bastante sinistra que remonta ao período Edo, entre 1603 e 1868. Os moradores do vilarejo isolado teriam se fechado em seus próprios costumes, escolhendo viver atrás de seus próprios códigos. Código moral que se diferenciava substancialmente do restante da população. Dizem ainda que esses habitantes faziam parte de um estranho culto que professava rituais arcanos e estava disposto a assimilar qualquer um invadindo seus limites. Essas pessoas pretendiam conservar seu modo de vida e não toleravam que ninguém levasse para fora informações sobre o que acontecia no vilarejo. Histórias sobre incesto, rituais bizarros e canibalismo seriam ocorrências frequentes entre o povo local que vestia estranhos mantos vermelhos em suas cerimônias. Certa noite, um dos aldeões teria enlouquecido e, tomado de uma loucura incontrolável, matou membros de sua família e vizinhos num verdadeiro banho de sangue. Depois disso, o vilarejo teria sido abandonado pelos sobreviventes. Deixaram as construções para apodrecer. Sua localização foi apagada dos mapas para que ninguém ousasse ir até lá. Mas isso foi apenas o início das esquisitices. De acordo com as fábulas locais, o vilarejo ainda existe, habitado por alguns poucos sobreviventes, nascidos de relações espúrias consanguíneas. Estes mantiveram o costume de repelir invasores com toda severidade. Para tanto, deixaram armadilhas mortais nas casas restantes, preferindo viver escondidos nos porões e subsolos. Ao primeiro sinal de forasteiros, eles deixam seus covis, armados com foices e machados. Enfim, tudo muito macabro, assustador, repleto de lendas. Quantos desses relatos e lendas fazem parte de um acontecimento real? Acredito que nenhum de nós possamos responder, mas uma coisa é certa: todos, sem exceção, fazem parte dessa história incrível, dessa vila maldita.